Paz, Mestre Jesus, adentre em todos os lares, pois somos da entidade espírita Luz e Caridade Ramatiz e convidamos a todos para que venham conhecer a nossa casa. Ela fica localizada aqui na rua Odilon da Cunha Melo, do número 175, no bairro do Rodeio, Mogi das Cruzes. E nós temos os tratamentos espirituais, como palestras, evangelização, cursos. E nós convidamos a todos para que venham conhecer e também fazer, né, o curso. É toda terça-feira às 20 horas, às quintas-feiras às 15 horas e à noite às 20 horas. E aos sábados nós temos a evangelização, que é às 9h15 da manhã. E também nesse mesmo horário tem o curso básico da doutrina espírita, para quem gostaria de conhecer sobre esse Consolador prometido que Jesus falou há 2000 anos, né, para seus apóstolos, venham conhecer e fazer também o curso. E daí os pais ficam no curso básico e as crianças na evangelização, que é muito importante evangelizar essas crianças. Então o convite fica aberto a todos para que venham conhecer e fazer o curso. Agora nós vamos ficar com a palestra da noite, com o palestrante, o senhor Reinaldo. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. É um prazer estar aqui. Eu nunca vim aqui nas segundas-feiras, então hoje tem alguns rostinhos aqui que eu nunca vi, né? Muito prazer em conhecê-los. E hoje a gente vai falar sobre um tema do Livro dos Espíritos. Ele está nas questões 851 a 867. São 17 questões. E ela fala sobre fatalidade. Antes de falar de algum tema, é sempre bom a gente lembrar do que é que a gente está falando, né? Fatalidade, a gente usa muito essa palavra no nosso cotidiano para expressar uma coisa ruim, né? Uma coisa ruim que está acontecendo com alguém, alguma coisa que não tinha jeito, né? Lá no dicionário a gente vai ver que fatalidade é algo que não se pode evitar. Então, fatalidade seria isso, algo que não se pode evitar. Esse é o foco. E é nesse sentido que Kardec, então, pergunta para os espíritos, na questão 851, eu não vou ler as 17 questões, fiquem tranquilos, mas ele pergunta assim: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a esse vocábulo, ou seja, aquilo que não se pode evitar. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio. Porque nós falamos muito sobre o livre-arbítrio, né? Nós falamos que nós, inclusive, nos responsabilizamos pelos nossos atos por conta do livre-arbítrio. Porque se nós não tivéssemos a capacidade de escolher o que fazer, nós não poderíamos sequer ser responsabilizados pelo nosso ato, não é? Então, Deus, na sua sabedoria infinita, Ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Mas se existe fatalidade, o Kardec diz, então o que será do livre-arbítrio? Se tudo já está pré-determinado, se tudo tem que acontecer e pronto, não dá para evitar, para que vai me servir o livre-arbítrio nessa hora? Essa é a questão, uma questão interessante que o Kardec propõe. Os espíritos respondem: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a se achar colocado. Eu falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Bom, então aqui ele divide as provas em duas partes. Ele fala das provas físicas e das provas morais. As provas físicas que atingem os nossos corpos físicos e refletem no nosso ser espiritual, não é? Porque o nosso espírito está em contato perene com o nosso corpo enquanto estivermos encarnados. E muitas vezes a maior preocupação nossa é com relação às provas físicas. Ninguém quer passar fome, ninguém quer ficar doente, ninguém quer passar frio, né? Esses são os nossos maiores problemas, né? Enquanto a gente está encarnado aqui. Então, nós temos que sempre lembrar que nós temos duas qualidades de prova, né?
Quanto às provas morais, os Espíritos nos falam que nós sempre teremos o livre-arbítrio de escolher o que é que nós queremos fazer. Essa questão da escolha ela é muito interessante porque nós vamos pensar o seguinte. Houve um tempo em que nós éramos escravos uns dos outros, né? Por exemplo, na época de Moisés, os hebreus eram escravos dos egípcios, não é? Na época de Roma, Roma escravizou muitas populações também. Toda cidade que Roma dominava, aquelas pessoas viravam escravas. Aqui no Brasil nós tivemos escravos, né? Vinham com os navios negreiros, os africanos. E hoje a gente diz assim, hoje não existe mais escravidão. Existe um tipo de escravidão que a gente não enxerga. É a nossa escravidão para as coisas materiais, as coisas que nós criamos e que nos circundam hoje. Tem gente que não consegue abrir mão de nada, né? Então hoje nós não somos muitos, né? Na maioria das vezes nós não somos senhores das coisas que nós criamos. Nós somos escravos dessas coisas. Então se nós ficarmos sem o celular, por exemplo, a gente pira, né? A gente tem um troço. Se sair de casa, se o carro quebrar, a gente não sabe nem pegar um ônibus mais. Então a gente tem que tomar cuidado porque o nosso sentido de escravidão ele está mudando. E quando você é escravo de uma pessoa que ela te impõe a escravidão, você quer fugir dessa escravidão porque isso para você é ruim. Agora, quando você é escravo e não percebe, essa é a pior tipo de escravidão que existe. Porque se alguém quiser te libertar, você ainda vai brigar com ele, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Na questão 860, voltando para o nosso tema aqui, o Kardec pergunta assim, pode o homem, por sua vontade e por seus atos, vontade e ato. O que é vontade? Vontade é aquilo que eu desejo, né? E o ato? Eu exteriorizo aquilo que eu desejo, materialmente falando, aquilo vai virar alguma coisa, no mundo físico, né? No mundo real. Pode o homem, por sua vontade e por seus atos, fazer com que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Ou seja, que não se deem acontecimentos que deveriam se dar e fazer com que se deem acontecimentos que não estariam, né, na nossa relação dessa nossa encarnação. Os Espíritos respondem, pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. E o Espírito termina aqui assim, ó, a gente não presta atenção nas questões, né, nas respostas dos Espíritos, mas aqui nessa segunda parte da questão tem uma dica muito interessante que a gente tem que prestar muita atenção. Ele fala assim, acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, vírgula, pois que isso constitui o objetivo único da vida, vou repetir, ele diz assim o Espírito, acresce que para fazer o bem como lhe cumpre, vírgula, pois que isto constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal sobre tudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, a nossa vida, nós temos um livre-arbítrio e nós combinamos alguma coisa lá no plano espiritual antes de nós irmos para cá. Mas isso não está afadado a acontecer conforme nós combinamos. Nós podemos mudar isso. E nós temos um exemplo disso na literatura espírita, né? Num livro do Hilário Silva, que daqui a pouco eu vou ler para vocês uma passagenzinha. Para ilustrar isso que eu estou falando, eu vou contar aqui um conto, né? Curtinho, para a gente guardar melhor isso. Diz que existia lá na Índia um guru, e esse guru, ele adivinhava o futuro das pessoas. Então, ele não tinha sossego. Porque a gente tem uma mania, né, de querer adivinhar, saber o futuro, né? A gente acha que vai acontecer alguma coisa boa se a gente fazer nada para isso, né? Então, a gente corre e vai ver cartomante, vai ver adivinho, vai jogar búzios, que a gente acha que as coisas vão acontecer sem a gente fazer nada. Então, ele não tinha sossego. E ele adivinhava mesmo, ele acertava as coisas, né, no conto. E ele não tinha sossego. O que ele fazia? Ele não tinha muita coisa, ele pegava a sacolinha dele, punha nas costas, se embrenhava na floresta, construía uma cabana e ficava morando lá por um tempo, tranquilo, até que o encontrassem de novo. Aí, de repente, alguém encontrava, lá ia de novo, um monte de gente querer saber do futuro. Ele não tinha mais paz, pegava de novo a sua sacolinha, colocava no ombro, se embrenhava mais na floresta. Até que um dia ele foi fazendo isso, se embrenhou tanto, que ninguém mais encontrou o guru. Sumiu.
Passaram-se vários anos. Certo dia, 2 rapazes jovens da aldeia, né, estão caçando, que era o esporte da época, estão caçando na floresta e se perderam. E começou a ficar alta da noite e eles falaram, puxa vida, e agora? Na Índia, naquele povoado, naquela região, não é? Era normal dar abrigo às pessoas, aos viajantes. E eles veem lá na floresta uma luzinha muito longe. Eles falam, uma casa, vamos lá, vamos bater lá. Temos abrigo por uma noite, né? Porque daqui a pouco fica feio o negócio aqui. Floresta, alta da noite. Correram lá, bateram na porta. Não é que acharam o pobre do guru? Quando abriu a porta, ele, nossa, mas o senhor por aqui, eu era criança quando o senhor sumiu, poxa vida, que bacana, o senhor pode dar uma dormida para a gente? Posso, entrem aí e tal. E entraram, ficaram lá. Aí um conversando com o outro, no outro dia, dormiram. Na hora de sair, falaram, escuta, mas a gente não vai perguntar para ele sobre o nosso futuro? O outro falou, a gente não pode desperdiçar essa chance. Aí chegaram para ele e falaram, escuta, o senhor não pode falar o nosso futuro? Ele falou assim, não, vocês sabem que eu não gosto de fazer isso, deixa isso para lá. Não, o senhor fala para a gente, vai que é um karma, né? A gente veio aqui, olha, aconteceu da gente chegar aqui na sua cabana, depois de tanto tempo, vai que é um sinal. Então, mas o futuro não é do jeito que vocês pensam. Ele é traçado em linhas gerais, mas ele não é rígido e inflexível do jeito que vocês estão pensando. Não, a gente já entendeu, não sei o quê. Aquele negócio de jovem, né? Apressado. Ele falou, então tá bom, eu vou dizer. Você, primeiro jovem, você daqui a 1 ano será um rei. Caramba! E você, segundo jovem, daqui a 1 ano você estará morto. Os dois saíram igualmente impactados da cabana do guru. Vocês vão de convir que a notícia é forte, tanto para um quanto para outro. Um que era de família pobre não pensava nunca em ser rei. E o outro que estava no começo da juventude, aí não pensava que ia morrer tão cedo. Saíram e foram lá para a vila deles. Quando eles chegam lá, aquele que o guru falou que ia ser rei, ele já começa a agir como se fosse. Então ele se torna arbitrário, arrogante, autoritário. Ele começa, o dia que eu for rei, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês, vou expulsar vocês do meu reino, vou mandar construir uma masmorra maior para prender mais gente. Vocês vão ver só. Então ele fica petulante, arrogante, né? E começa a agir desse jeito. Enquanto que o outro ia morrer daqui a 1 ano, ele começa a ter cuidado em todas as coisas que ele vai fazer. Cada ato da vida dele se torna muito importante, porque ele sabe que ele tem muito pouco tempo de vida. Então ele começa a querer justificar a sua vida, através de atos bondosos, ele mede as palavras para falar com as pessoas, ajuda todo mundo que ele pode, de modo que quando chegar no último dia, quando ele tiver que prestar contas a Shiva, né, que era a deusa lá dos indianos, ele tivesse quite com a encarnação terrena dele. E aí o tempo vai passando, né? Aquele que ia ser rei petulante, bagunçando tudo, e o outro calmo, tranquilo, sereno, fazendo bem. E passa 1 ano e eles estão vivos. 1 ano e 1 mês e eles estão vivos. 1 ano e 2 meses, estão vivos. 1 ano e 3 meses, nada. Fala, caramba, não é possível. Será que logo agora, na nossa vez, esse guru errou, né? Não é possível. 1 ano e meio, não, vamos atrás dele. Ninguém morreu. Aí entraram na floresta dentro, se embrenharam, vamos atrás, vamos ver o que aconteceu. Quando eles estão indo para a casa do guru, no meio do caminho, lá longe, aquele que ia ser rei, olha, vê uma sacola, uma bolsa meio aberta, assim, com umas moedas de ouro. Ele fala, olha, uma bolsa de ouro, quem sabe já não é meu karma mudando, né? Que indiano tem muito esse negócio de karma, né? É meu karma que está mudando. Correu para pegar a bolsa, só que de longe tinha um bandido, que era o dono daquela bolsa, que tinha roubado aquela bolsa, e ele viu, quando ele ia indo, ele pegou uma faca e foi para cima. O outro, que ia morrer mesmo, ficou para trás, para que ele vai querer uma bolsa de ouro, né? Aí ele viu, quando o bandido foi atacar o amigo, ele correu, se jogou na frente, lutou com o bandido, tomou um corte de faca no braço, não muito profundo, e o bandido pôs o bandido para correr. E o outro pegou a bolsa de ouro e lá foram os dois para procurar o guru. Quando chegaram na casa do guru, bateram na porta, o guru, não acredito, vocês? O senhor lembra da gente? Lembro de vocês. Então, eu acho que o senhor errou a previsão do senhor. Ele falou, não, eu não errei a previsão de você. O senhor errou, porque o senhor falou que em 1 ano eu seria rei. E ele estaria morto. Eu só tenho essa bolsinha de ouro aqui. Não sou rei coisa nenhuma. E ele também não morreu, só tem um corte no braço. Ele falou, pois é, eu não errei, vocês é que não me ouviram. Eu falei para vocês que o futuro não é rígido e inflexível do jeito que vocês pensam. Eu avisei para vocês. É por isso que eu não gosto de falar futuro para ninguém. O futuro, nosso futuro, ele é um entrelaçar dos nossos atos do passado com os nossos atos do presente.
O nosso futuro está sendo construído a cada dia. Vocês aqui não me ouviram, você tinha um bom karma, você deveria ser rei. Mas, quando você ficou sabendo disso, você virou tão arrogante, tão petulante, você começou a tratar as pessoas de uma maneira tão diferente que você perdeu essa oportunidade, seu futuro mudou. Você teria mesmo que morrer em um ano, mas quando você ficou sabendo, você ficou tão bondoso, começou a agir tão em harmonia com o universo, você começou a medir tanto suas palavras, fazer tanto bem, que o seu karma mudou. Então agora vocês vão para a casa de vocês, porque o futuro não é isso, não é rígido assim do jeito que vocês pensam. O futuro nós construímos a cada dia. Então esse é um conto que os indianos usam, né, para demonstrar essa questão do nosso futuro. E a gente vê muita gente falar assim que, quando acontece uma coisa, né, aconteceu porque isso aí devia estar marcado, porque eu não fiz nada para merecer isso, né? Então a gente tem essa questão ainda, esse ranço, não é, de achar que o futuro está marcado em algum lugar para acontecer. E não é bem assim. No livro, eu vou ler aqui, no capítulo 20 do livro A Vida Escreve, ele é psicografado pelo Chico Xavier. O espírito Hilário Silva, ele conta um fato ocorrido com uma pessoa chamada Saturnino Pereira. A caridade em pessoa. Esse era o nome dele, é Saturnino Pereira. Só que depois de falar o nome dele, as pessoas falavam a caridade em pessoa. Porque ele era sensacional, praticava muita caridade. Então ele conta assim: onde houvesse dor a consolar, ali estava de plantão. Não só isso, no trabalho era amigo fiel do horário e do otimismo. Por isso mesmo, quando foi visto com a mão a sangrar junto da máquina de que era condutor, todas as atenções se voltavam para ele, entre o pasmo e a amargura. O chefe da tecelagem, solícito, conduziu-o ao automóvel, internando-o de pronto em magnífico hospital. Terminada a operação, o cirurgião que a fez informou, sorrindo: felizmente, o nosso amigo perderá simplesmente o polegar. Todo o braço direito está ferido, traumatizado, mas será reconstituído em tempo breve. Diante disso, proferiu palavras de agradecimento a Deus, porém estava triste o Saturnino. À noite, em companhia da esposa, ele compareceu à reunião habitual do templo espírita que frequentava. Saturnino esperava o encerramento da reunião quando Macário, o orientador espiritual das tarefas, dirigiu-se a ele bondoso. Depois de dirigir palavras de ânimo para ele não se entregar à tristeza, fez uma pausa e prosseguiu: meu filho, há 80 anos, em outra encarnação, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque o empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, depois de morto, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração por muito, muito, muito tempo. E você, então, implorou a Deus uma existência humilde, em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando sempre. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, meu amigo, você alijaria todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. Então vejam que ele tinha feito uma combinação no plano espiritual. Ele teria encarnado para perder um braço inteiro, porque ele havia feito isso com uma pessoa, com um empregado dele numa outra encarnação. E de repente, por conta de todo o bem que ele fez,
ele não sofreu essa mesma sorte, não é, que o outro havia sofrido. E é por isso que o Espírito fala assim, para fazer o bem, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal. Sobretudo, aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Ou seja, se ele, trabalhador, né, honesto, prudente, que fazia o bem, que auxiliava a todos, que era a caridade em pessoa, perdesse todo aquele braço, será que isso seria melhor ou pior? Porque nessas questões, no plano espiritual, existe uma coisa chamada mérito. Nós não conquistamos nada por favor, quando se trata do plano espiritual. Aqui no planeta Terra, quando nós estamos encarnados, nós temos muito ainda essa visão de obter favores. Nós, inclusive, nas nossas preces, muito a miúde, tratamos Deus como se Ele fosse o nosso auxiliar, não é? Nós esquecemos aquela parte do seja feita a vossa vontade, não é? E queremos que seja feita a nossa vontade, e muitas vezes nós ficamos muito tristes quando não é feita a nossa vontade, né? Em detrimento da vontade de Deus. Então nós achamos às vezes que Deus deveria colaborar mais conosco, que nós não merecemos aquilo por que passamos, que uma determinada pessoa está sofrendo uma injustiça, porque ainda hoje nós falamos no planeta Terra sobre injustiça. Será que existe injustiça no universo criado por um ser que é todo justiça? Nós temos que pensar nisso, porque nós somos espíritas, nós temos que raciocinar. Será que existe injustiça em um universo que foi criado por um ser que é todo poder e bondade, justiça, amor e caridade? Será que dá para haver injustiça? Então aquilo que talvez nos pareça injustiça, será que não é outra coisa? Será que nós não precisamos começar a pensar de uma forma diferente sobre essas questões? Porque tudo que ocorre na nossa vida tem um motivo, tem uma razão, não é? E não é fatalidade. Existe todo um tratamento sobre isso previamente. Nós combinamos tudo. No livro do André Luiz, Os Missionários, existe uma encarnação chamada Encarnação de Segismundo, um livro que vai falar sobre a encarnação de Segismundo. O Segismundo, ele ia encarnar porque ele tinha assassinado aquele que lhe seria o pai nessa vida e a mãe. Ele assassinou porque ele gostava muito da mulher, então ele tornou-se um homicida, né? E ele então combinou no plano espiritual para renascer na mesma família como filho. Na hora do Segismundo nascer, o pai não queria aceitá-lo como filho, porque ele desdobrado na hora do sono, em espírito, ele via ali na sala dele, sentado, aguardando o momento da encarnação, um inimigo, né? Então ele tinha horror daquela criatura. E ele não conseguia, então, produzir espermatozoides férteis para dar vida ao filho. Ele não conseguia, porque inconscientemente ele repugnava aquele ser como seu filho. Então André Luiz é chamado lá para auxiliar, né? E aí ele vai lá e a gente fica sabendo disso. Mas vejam, que eles tinham combinado já dele nascer lá. Só que quando a gente encarna, a gente esquece o que combinou. E aí ele passou a ver o outro como se fosse um inimigo. Existe um outro livro chamado Entre o Céu e a Terra, e ele conta a história do Júlio. O Júlio é um menino nesse livro, que ele foi suicida, numa encarnação pretérita. E como é que ele foi suicida? Ele tomou veneno, não conseguiu suicidar-se da primeira vez, os amigos socorreram, levaram ele ao médico, ele foi socorrido, mas ele ficou com a glote, a região da glote aqui, dessa região da traqueia, toda perdida, né? E aí ele foi para o plano espiritual, ele ficou ainda encarnado por um tempo, e de repente, quando os amigos começaram a cuidar dele e tal, ele não contente, ele terminou de desencarnar através do suicídio, porque como ele não conseguiu com o veneno, o que ele fez? Ele pulou no rio, que tinha perto, e morreu afogado. Então, o que acontece com o Júlio? O Júlio renasce numa família, e ele vem numa primeira existência, isso é contado nesse livro, ele então desencarna morto por afogamento numa praia, não é? Ele morre lá, afogado. E ele tinha que morrer afogado mesmo, né? Nessa praia,
para ele dar valor à vida dele, porque ele não tinha dado valor à sua vida até então. Então, ele nessa vida, ele não queria morrer, porque ele era uma criança alegre, saudável, feliz. E aí ele desencarna aos 8 anos de idade, para ele aprender a dar valor à vida. Mas só que ele fez 2 vezes, né? Então, ele teria que vir uma segunda vez e vir com aquele problema na garganta, na laringe, na faringe, em toda a parte aqui da glote, por toda essa região, com muito problema. E ele, então, pede para reencarnar com aqueles problemas, e a mãe o aceita para ser seu filho. E é interessante porque na gravidez, isso é até interessante a gente ver, porque a mãe sofrendo aqueles sentimentos, né, que o espírito vem trazendo com ele no seu corpo perispiritual, ela fica doente também da garganta e ela quase desencarna. Então a equipe do André Luiz tem que ir lá na casa para ajudar a mãe, socorrê-la, porque ela está com uma amidalite tão violenta que ela não consegue mais comer, não consegue, e ela está quase desencarnando. Então eles vão para lá para poder auxiliá-la, para ela poder manter a gravidez, para o Júlio poder encarnar. Mas vocês vejam que é tudo combinado no plano espiritual antes. Só que quando a gente chega aqui, a gente esquece, né? Agora, tudo que a gente combina, diz que o combinado não é caro, né? Lá em Minas a gente tem esse dizer, o combinado não é caro. Então, tudo que a gente combina, está combinado. Agora, não é porque você combinou alguma coisa no plano espiritual que essa coisa tem que fatalmente suceder, né? Ela pode não acontecer do jeito que foi previsto, como no caso aqui do nosso livro, do Hilário Silva, né, do Saturnino, e ela pode também ser postergada para uma outra encarnação. Ela pode deixar de acontecer nessa para acontecer mais na frente, né? Então, assim, tudo depende de nós, né? Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio e nós estamos construindo o nosso futuro. O nosso futuro não está pronto, porque se estivesse pronto, o que adianta a gente ficar se reunindo, falando do Evangelho de Jesus, né? Tentando se melhorar, se modificar? Se eu não posso fazer nada com isso, tudo que eu estou aprendendo, para quê, né? Então a gente está aprendendo, está falando sobre Espiritismo, então estamos tentando reviver o Evangelho do Cristo para utilizar isso a bem nosso e a bem dos nossos semelhantes. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Foi o único mandamento que o Cristo deixou, né? Ele diz assim, um novo mandamento vos dou. O único que ele deixou, que é dele. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. E aí o Espírito responde aqui, fazer o bem é o objetivo único da vida, né? Então, assim, dentro do Livro dos Espíritos tem muitas dicas que a gente pode pegar. Para finalizar, existe um livro do Emmanuel, que o Emmanuel fala sobre essa questão da gente trabalhar, né, da gente procurar se modificar, da gente procurar fazer o bem. O Kardec fala para a gente que reconhece o verdadeiro espírita, né, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências, né? Então, assim, o verdadeiro espírita é esse que ele se transforma moralmente e ele começa a ver onde que ele está errando e ele quer melhorar. E a gente não vai conseguir fazer isso em 5 minutos, não vai deitar. Eu não vou deitar Reinaldo e acordar Jesus, não tem jeito. Vai demorar um monte de encarnação, não tem como. Então, assim, mas se você... A gente, por exemplo, a gente é preguiçoso, né? Eu sou preguiçoso. Então, assim, aí eu tenho preguiça de fazer uma coisa. Mas aí essa preguiça começa a ficar mais espaçada, eu começo a ter mais vontade de fazer aquilo. Então, assim, eu tinha preguiça de fazer aquilo todo dia, agora eu só tenho preguiça de fazer aquilo de 2 em 2 dias. Melhorei. Aí eu tenho preguiça de fazer aquilo de 3 em 3 dias. Melhorei. Não vamos nos cobrar demais também, mas não vamos relaxar. Porque os Espíritos nos falam que o nosso progresso, né, o nosso progresso, ele é devagarzinho, mas ele é passo a passo, a gente vai chegar lá, né? A gente não pode parar. A gente não pode parar de brigar. O Leon Denis, ele fala no livro Ser, Destino e Dor, os problemas do ser, destino e da dor. Ele diz assim que é bonito ver a luta do espírito contra a matéria. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos lutando contra a matéria. Porque nós somos espíritos, mas quando a gente está encarnado aqui, a gente esquece isso. E a gente vira escravo dos objetos que deveriam nos servir. Nós, né? Jesus fala assim, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E nós deveríamos falar assim,
O objeto foi feito para o homem, e não o homem para o objeto. E nós estamos trocando tudo. Não é? Tem gente que mata por causa de uma porcaria de um celular. Então, nós estamos virando a coisa de ponta cabeça. Né? Então, para terminar, o Emmanuel fala assim, no livro, o Paulo diz assim, né, numa carta que ele manda a Timóteo, na Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 6, ele diz assim, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, assim, se você trabalha, se você está fazendo bem, se você está praticando a caridade, se você está buscando melhorar, você é o primeiro a receber o pagamento por isso. E o Emmanuel diz assim no livro, chamado o livro Perante Jesus, ele diz assim, uma passagem que chama remuneração espiritual. Ele fala assim, quando o trabalho pelo próximo, no entretanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, não tenhamos, né, a imaginação de que a justiça divina não nos procurará. Procurará. Porque a justiça divina é indefectível, né? Ela é inflexível. Se nós causamos alguma desarmonia na criação, na criação divina, no universo criado por Deus, nós vamos ter que resgatar essa harmonia no universo. Alguma coisa nós vamos ter que fazer para repor isso. Nós não temos o direito de desarmonizar o universo criado por esse ser harmônico. Mas, se essa justiça, quando vier nos procurar, nos encontrar em trabalho no bem, o Emmanuel então nos fala que manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, é repetir, não é? Com Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e prestar atenção na resposta dos Espíritos, que fazer o bem é o objetivo único da vida, e vamos trabalhar, melhorar, ser verdadeiros espíritas e melhorar o nosso futuro. Muito obrigado por vocês terem me ouvido.